Olá, boa noite. O programa de hoje dá sequência à série de entrevistas com candidatos e candidatas que irão representar o Pernambuco no Senado nos próximos 8 anos. O dia de cada participante foi escolhido por sorteio com a presença dos assessores dos partidos e coligações. A duração para cada candidato ou candidata é de 1 hora, com 2 intervalos. Nosso convidado de hoje é Mendonça Filho, do Democratas, integrante da coligação Pernambuco Vai Mudar. Seja bem-vindo, candidato. É uma honra tê-lo aqui. Prazer meu, Valdir, estar aqui com você e, naturalmente, me colocando à disposição para debater temas de interesse de Pernambuco e da população como um todo. Muito bem. Nosso roteiro inclui perguntas sobre a vida pública e carreira política do candidato, bem como sobre suas propostas e posicionamento em relação às questões de Pernambuco e do Brasil. Você poderá interagir enviando perguntas ou comentários para o WhatsApp 81 98830 7098. Repetindo, 81 98830 7098. Lembramos que é fundamental que se identifique no início de cada pergunta com nome e a localidade onde reside. O programa também pode ser acompanhado pela internet no seguinte endereço eletrônico: www.fpe.br/NTVRU. Antes de começarmos as perguntas, vamos ver o perfil do candidato Mendonça Filho. José Mendonça Bezerra Filho nasceu no Recife e é graduado em Administração de Empresas pela Faculdade de Ciências Administrativas da Universidade de Pernambuco, UPE. Fez curso de Gestão Pública pela Kennedy School, Escola de Governo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Começou a vida pública aos 20 anos como deputado estadual, sendo, na época, o parlamentar mais novo eleito no país. Como ministro da Educação, fez a reforma do ensino médio e realizou mudanças no Enem e no FIES. Foi também governador, vice-governador, secretário de Estado e deputado estadual. Atualmente, exerce seu 3º mandato de deputado federal. Foi considerado um dos mais atuantes parlamentares do Congresso pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, DIAP. Candidato, vamos começar falando um pouquinho sobre sua história de vida, sua história na política. E aí tem esse fato, né, de que aos 20 anos o senhor já foi o deputado estadual mais novo do Brasil. Essa ida para a política, ela decorre de uma herança, ela decorre de uma vocação? Que tendência foi essa que o levou a se tornar um político de carreira há mais de 30 anos? Bom, Valdir, indiscutivelmente é vocação. Ninguém fica na vida pública por 32 anos. Mesmo o pai tendo uma história? Mesmo o pai tendo história, se porventura não tiver vocação. Aliás, isso em qualquer atividade, qualquer profissão, né? É muito comum você ter médicos cujos filhos podem ser médicos também, advogados cujos filhos ou algum filho seja advogado ou qualquer outra atividade. Eu vivi a vida pública do início do meu pai, como deputado federal e deputado estadual, dos primórdios, final da década de 60, começo da década de 70, e, evidentemente, o convívio com a política fez com que pudesse surgir em mim uma motivação a mais, uma sinalização clara de que aquele caminho era o caminho da minha vida. Eu abracei com muita dedicação à atividade política desde os 20 anos de idade, quando disputei o meu primeiro mandato, mas antes mesmo de disputar o primeiro mandato eletivo, eu já militava na política como estudante, militava na política, na organização de movimentos políticos, tanto aqui no Recife como também na região agreste do estado de Pernambuco, a partir de Belo Jardim, que é a terra natal dos meus pais. O que o senhor constata de bom e de ruim na política? O que ela tem de prazer e de dissabores? Bom, o prazer é indiscutivelmente você poder cumprir com aquilo que você estabelece de prioridade perante a população, dar, eu diria, sequência aos projetos apresentados durante
processo eleitoral e na sequência do seu mandato, consagrar e consolidar realizações quando você está no Executivo. Eu estive no Executivo por algumas oportunidades como secretário de Estado, como vice-governador, governador e mais recentemente como ministro da Educação. E todos esses momentos, eles são muito gratificantes em termos de entregas e de realizações concretas. Algumas obras físicas, outras obras que são construções muito mais, eu diria, do ponto de vista de articulação política e de capacidade de realização de alguma coisa transformadora, como é o caso da reforma do ensino médio. Tem algumas escolhas que elas decorrem de momentos de muita tensão ou elas levam a gente a momentos de muita tensão. E isso também faz parte da vida do político, que é um personagem público que está sendo observado o tempo todo por todo mundo. Né? É como decidir em função de quem? O que é realmente pessoal e o que é realmente decidido a partir daquilo que se espere que o público esteja acompanhando, esteja percebendo, esteja observando. Bom, primeiro eu acho que você, como homem público, tem que ter a sintonia permanente com a população, né? Não há como você ser um político se porventura você não considera a população como parte do processo de governança, né? Da interação permanente e da viabilidade de uma discussão aberta e franca com relação aos desafios, aos projetos e às proposições que estão dentro do Legislativo ou mesmo lideradas no Executivo, quando você está num cargo executivo. Conhecer e ouvir sempre a voz Conhecer, do dialogar, povo, né? Ouvir é a base da existência política. Muito bem. Vamos trazer agora um outro tópico, que ele é um pouco mais polêmico, que tem a ver com o momento que a gente viveu no Brasil nos últimos 2 anos e meio, né? E aí, em 2015, se iniciou todo um movimento para uma mudança de governo aqui no Brasil. O senhor, inclusive, esteve ligado a um comitê, que era um comitê pró-impeachment da presidenta Dilma. Essas ações que o senhor esteve atrelado acabaram o colocando como muito próximo do presidente Temer, que hoje é muito rejeitado pela população, segundo as pesquisas que sempre estão aparecendo por aí. Até que ponto essa proximidade da sua imagem com a imagem do presidente o incomoda e pode interferir na sua busca agora por uma vaga no Senado? Bom, Valdir, eu tenho a minha trajetória política própria, né? E o que caracteriza a minha vida é a coerência e a retidão do ponto de vista de posicionamento. As pessoas podem até ter alguma discordância com relação a alguma posição política que eu adote. Mas, em geral, eu sou muito respeitado por ser por ser um homem público de posição, o que também não é uma coisa muito frequente. Historicamente, os políticos, eles se acomodam muito com as conveniências. Eu vivi um processo político, saí do governo de Pernambuco em 2006, disputando o cargo de governador, a reeleição, estava no exercício do cargo, sucedi o então governador Jarbas e de 2006 e antes disso, a partir da eleição anterior, 2002, eu vivi um processo de posicionamento na oposição a nível nacional e uma oposição a nível local a partir de 2007. Ou seja, eu vivi, do ponto de vista de contexto nacional, 13 anos de oposição. E isso mostra claramente uma posição de coerência e de posicionamento fiel a uma parcela da população brasileira que tinha aquele entendimento, sempre respeitoso, sempre qualificado do ponto de vista de debate e adotando um caminho que é um caminho próprio da democracia. Não há governo que possa monopolizar todas as posições. Qual a análise que o senhor faz, qual a reflexão que o senhor faz dessa decisão de ter apoiado o presidente Temer, apoiado o MDB, ter visto o DEM se tornar uma base de sustentação muito forte para o MDB, do atual presidente, e hoje saber que a população
na sua grande maioria, está decepcionada, né? Mesmo pessoas que achavam que a gente daria um outro passo, esse passo ele não é percebido de uma forma clara. O país continua na crise. Eu não contesto fatos. O presidente Temer tem uma impopularidade que está exposta nas pesquisas de opinião realizadas pelo país. E o que motivou o meu posicionamento político no Congresso Nacional não foi, diferentemente do que foi colocado, proximidade ou distância de qualquer que seja o homem público. Porque se porventura eu tivesse uma posição política a partir de uma conveniência de ordem pessoal para virar governo, por exemplo, eu não teria ficado 13 anos na oposição. É importante lembrar, Valdir, que o presidente Temer foi vice-presidente eleito, indicado e num acordo com o Partido dos Trabalhadores da presidente Dilma. Não bastasse a primeira eleição dele como vice-presidente da República, ele foi reeleito vice-presidente da República numa chapa também apoiada e defendida pela própria ex-presidente Dilma. E vários atores políticos pernambucanos já manifestaram publicamente defesa da sua pessoa. Então, não se trata de um julgamento em si com relação a uma ou outra pessoa. O processo de impeachment, ele monopolizou no Brasil, mobilizou no Brasil, melhor dizendo, uma parcela significativa da população, uma grande maioria, pode-se dizer, de mais de 60% de apoio. O Brasil viveu a maior crise econômica da sua história, maior até do que o crack da Bolsa de Nova York de 29,30. Nunca o Brasil teve um decrescimento no PIB tão acentuado quanto o que motivou também aquele ambiente de esfacelamento do governo da ex-presidente Dilma, além dos fatos praticados e entendidos por parte do Congresso Nacional e referendados pelo Supremo Tribunal Federal como que desrespeitaram a Constituição Federal. Então, não há espaço para subjetividade e há espaço, sim, para um debate político, quando o entendimento ele se dá a partir de uma base constitucional, inclusive com referendo do Supremo Tribunal Federal, cuja composição na sua grande maioria, candidato, em 9 dos ministros do Supremo Tribunal Federal, eram ministros indicados pelo próprio Partido dos Trabalhadores. Candidato, os políticos, eles se apresentam para a população de formas, às vezes, muito difusas, né? Criam uma coisa meio nebulosa, criam uma nuvem para o entendimento. E hoje, aqui em Pernambuco, o eleitor pernambucano ele está diante também de uma situação que o conduz a isso. O fato, por exemplo, de a gente estar vendo alianças que mudaram completamente, quer dizer, na eleição passada, o senhor estava do lado do governador Paulo Câmara, Jarbas estava do lado da oposição, né? Estava na oposição a Paulo Câmara, hoje Jarbas está com Paulo Câmara. Não, Jarbas estava na eleição que eu apoiei Paulo Câmara do lado de Paulo Câmara. Sim, exato, do lado de Paulo Câmara. Humberto é que era junto com Armando. Isso. Hoje o senhor está com Armando, Bruno está com Armando, né? Há uma mistura de partidos, uma mistura de tendências, uma mistura de pensamentos, e isso acaba ficando muito realmente confuso para o eleitor decidir. É assim mesmo? O que é que isso tem de lógico e o que é que isso tem de fisiologismo? Bom, Valdir, para mim eu acho que é absolutamente lógico e coerente com a minha trajetória política. Eu sempre me posicionei numa posição contrária ao Partido dos Trabalhadores. Ao longo da minha história, eu nunca me aliei ao Partido dos Trabalhadores. O que se deu é que na eleição... Sem o Partido dos Trabalhadores, o senhor estaria junto com Paulo Câmara nessa eleição? O que ocorreu é que na eleição de 2014, houve um rompimento do então governador Eduardo Campos, que se colocou como candidato a presidente da República, com o Partido dos Trabalhadores. Ele rompeu, ele não apoiou a reeleição da então candidata à reeleição, a então presidente Dilma Rousseff. Ele partiu para um projeto alternativo e tinha como base Pernambuco, como processo original a partir da liderança que ele construiu no Estado. Por outro lado, o palanque do Partido dos Trabalhadores em Pernambuco, ele se aliou e esteve ao lado da candidatura de Armando Monteiro, e eu estava diante de duas situações. Ou apoiaria Armando Monteiro, que eu sempre tive
proximidade do ponto de vista de campo político ideológico e afinidade do ponto de vista pessoal, com o apoio do Partido dos Trabalhadores, que lançava à época a candidatura de João Paulo para o Senado, que era, na época, filiado ao PT, ou me aglutinaria dentre as forças lideradas pelo então ex-governador, ou então governador saindo do mandato, Eduardo Campos, lançando o nome de Paulo Câmara para o governo de Pernambuco. O mais coerente para traduzir a minha história de vida era um caminho diferente do PT. Foi o que eu optei. Nós estamos encerrando o primeiro bloco e daqui a pouco a gente retorna conversando com o candidato Mendonça Filho ao Senado nas eleições 2018. Até já.